Dentro de mim há um relógio que faz tic-tac, 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 tic-tac. Flávia, presente. São 2 ponteiros com 12 números inteiros. Tic-tac, 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 tic-tac. Paulo, Presente. Se eu gosto da escola, não. Cara, hoje em dia as pessoas só vêm pra escola pra falar, minha mãe me obriga. Assim, eu gosto de vir para a escola mais pelas pessoas, pelos meus colegas de sala. Quanto mais faltas eu puder ter, eu vou fazer. Dá para ter 180 faltas, eu vou ter 179. Não tem uma atração para o aluno. Não tem algo diferente. Ninguém vai prestar atenção numa aula chata. As estatísticas dizem que o abandono escolar vem diminuindo ao longo dos anos. Mas a situação na escola ainda está bem complicada. O maior problema do aluno hoje estar presente em sala, mas estar ausente, é porque a escola não acompanhou essas transformações que a sociedade tem vivido, né? Então, é muito mais atraente para o aluno o Facebook, o WhatsApp e o shopping e a música do que o professor falando. Bom, aqui na escola falta muita coisa, não tem infraestrutura, os professores não têm onde passar um vídeo, uma imagem, eles não têm como dar aquela aula completa, eu acho. De uma maneira geral, falando sobre o interesse do aluno na escola, nós precisamos pensar na estrutura que ainda tem a escola pública, particular, mas mais um modo geral a escola pública. A escola pública, nós estamos no século XXI e é uma escola de séculos passados que ainda não conseguiu acompanhar o aluno. O aluno, ele está avançado na tecnologia. E as escolas ainda o que oferecem, na maioria das vezes, lousa, cadeira, carteira, de vez em quando data show para passar algo diferente. Ela é bem semelhante a um presídio. Assim, até estruturalmente, né? Assim, é cheio de grades, realmente, assim, tem um muro de 3 metros, e em cima do muro de 3 metros tem uma grade. Realmente, assim, um presídio. Ainda se chama pavilhão, né? Os pavilhões. Então, eu vou no pavilhão 2, vou no pavilhão 3, você mete a cadeia. E aí vai trazendo toda uma situação, né? E aí a gente pode entrar na pedagogia e olhar e falar assim, o que é isso? Né? Eu estou ensinando o cara para a liberdade ou para uma prisão? Que pedagogia é essa? Né? Paulo Freire fala da pedagogia da autonomia, né? Mas que autonomia que eu dou para esse aluno que ele vive em um pavilhão, né? Então, fecha o pavilhão 9, fecha o pavilhão... E tem toda uma estrutura que a gente tem que pensar que vem de uma história. Antes, as diretorias de ensino chamavam delegacias de ensino, né? Delegacia é o quê? É aquilo que vai prender a pessoa. Todas as regras da escola te oprimem, porque você tem que entrar no horário certo, sair no horário certo, comer no horário certo. E se eu não tiver com fome naquele horário? Até o uniforme. Eu não posso nem ir com a roupa que eu quero para a escola. Já reclamaram até do meu alargador na escola, que a escola não era ambiente escolar, o ambiente escolar não era lugar para eu ter esse tipo de acessório, entendeu? Então, tudo, eu acho que tudo, praticamente tudo na escola te oprime. A sala de aula ainda é um espaço completamente obsoleto, não só pelo uso desses materiais que são do século passado, ainda o giz e o livro didático, mas hoje a gente encontra um problema muito maior
né? Que é a generalização dos conteúdos, né? Quando eu falo do currículo do Estado de São Paulo, eu falo de uma proposta que a Secretaria de Educação criou e que diz que os alunos, tanto da Zona Leste, quanto da Zona Norte, da Zona Sul ou do interior, eles têm que estudar o mesmo conteúdo no mesmo momento. Essa padronização, que visa apenas o vestibular, ela é muito complicada, por quê? Porque eu não estou trabalhando a individualidade do aluno, né? Eu tenho um aluno que está muito mais voltado para as artes, eu tenho um aluno que está muito mais voltado para as ciências exatas, eu tenho alunos como eu, que estava muito mais voltado para as ciências humanas e que ele ainda precisa ter acesso a apenas aquele conhecimento generalizado, né? Você pode até gostar de estudar uma coisa, mas você não pode estudar ela, porque você tem que estudar aquelas matérias que a escola passa. Então, quando eu era pequena, eu gostava muito de estudar matemática. Aí a escola me tirou total a vontade que eu tinha, porque era aquela coisa, você tinha que estudar aquilo que eles passavam, naquele tempo que eles passavam, para tirar aquela nota, e se você não aprendeu, problema seu, você vai repetir de ano e se vire, né? Então, eu acho que isso tira sua vontade de estudar, porque você acaba estudando simplesmente por obrigação, não porque você gosta. Sim, tem professor que ele chega na sala, passa conteúdo. Vai ser copia a matéria, ele vai lá, explica a matéria. Você decora aquela hora, você vai, estuda de novo, eles vão e passam uma prova. Passa 10 minutos da prova, você não lembra mais nada. E isso não é uma forma de você aprender, é uma... A única coisa que passa tipo, é uma decoreba. Gente, eu estudei assim coisas que não eram para ter na escola. Por exemplo, em biologia, era para ter, sei lá, não sei o que era para ter em biologia. Eu sei que não era para ter aquilo que eu estou estudando 60 vezes, porque o que você aprende na escola, você aprende desde a primeira série, né? A apostila de inglês tá lá no Verbo to Be ainda. E a gente já tá no último ano do ensino médio. Good morning, class. Verbo to be. Good morning, class. Verbo to be. Good morning, class. Verbo to be. Tenho aula com muitos professores que, putz, nem sabem do que está falando. E dá para perceber que ele não sabe do que ele está falando. Então, outra coisa que já te desmotiva, né? Você tá tendo aula com um cara que, nem sabe, né? Porque existe a diferença do professor que dá aula e o professor que está lá para entender todo esse contexto social do aluno. O professor que está para dar aula, ele chega, escreve no quadro, né, o que ele tem que fazer, a disciplina, história, matemática, dar aquela aula dele e não tem envolvimento algum. Eu gosto de todos os professores, assim, eu não vejo erro neles. Só alguns que, tipo, chega na sala, não passa lição, tá desmotivado, sei lá. E aí tem uma questão bastante interessante. O professor da década de 70, alguns estão enraizados e dizem, eu sempre ensinei assim. Aí vem o de 2004, não, nós precisamos mudar, tem uma pedagogia nova, tal. Ele fala, já vivi isso, né? Não acredita mais, não acredita. E aí o problema é do professor? Não, o problema é do Estado e do governo, que deveria pensar aí o que fazer com esses professores. Porque o professor se aposentar com 55 anos, 65 anos, depois de venciar salas de aulas lotadas, chega um tempo que ele não consegue mais. Eu não vou nem dizer que é má vontade do professor. Ele não tem mais algo que dê prazer ele estar em sala de aula. Fica o professor tentando falar com uma turma de 45 alunos que não aprenderam o real significado da escola. Escola. Um lugar onde deveria proporcionar ao sujeito ou cidadão conhecimento, experiência, saber, informação. Onde o sujeito ou cidadão aprenderia a se colocar. Mas a realidade escola é um lugar onde o aluno é colocado, não onde se coloca. Então o aluno precisa se ver como protagonista, ele precisa se ver como parte daquele processo educacional. E como que eu vou aprender uma coisa que eu nem sequer me identifico?
o máximo que você tem da história do Brasil é uma história distante de você. Porque, sei lá, eu moro na periferia desde que eu nasci. E eu não vejo a periferia representada, eu não vejo a minha arte, a minha cultura representada na escola, eu não vejo. Acredito que para que o aluno, né, nessa questão, diferença, Escola da Ponte, o aluno vai estudar ou vai, né, para a disciplina a qual ele tem a vontade naquele momento, a qual ele sente aquela necessidade de aprender, né? E, ao mesmo tempo, a escola oferece todo no espaço educacional, propicia espaços de aprendizagem para o aluno. De repente, aquele menino ele gosta de hip hop. Então, por meio do hip hop, como que eu vou ensinar português, matemática, história para esse aluno? Posso trabalhar dessa forma, né? O ambiente tem que estar agradável para ele. Uma escola ideal para mim seria uns alunos educados, né? Com eles mesmos, com os professores. Uma escola boa, sem teto quebrado, sem janela quebrada, com banheiro limpo. Uma escola com mais comunicação entre professores, alunos e a direção. Precisava, acho que, de uma união e de uma conscientização para as pessoas entenderem que aquilo não devia ser daquele jeito, que está errado e que tem como mudar. Então isso precisa ser discutido, porque a partir do momento que na escola tudo é proibido, na escola tudo é chato, na escola a escola não é atrativa, o que eu vou fazer na escola? Eu tenho que ir para a escola, né? Porque o meu futuro depende da escola. Eu, querendo ou não, tenho que estudar para ser alguém na vida. Isso é o que sempre minha mãe me fala. Tic-tac, 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 tic. Tinha que tá, 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 tinha que tá. Ataque. Um corpo sem alma, arma sem bala, assusta, mata, ofusca, busca um motivo sem razão.